Olá, nesse vídeo vamos apresentar o passo a passo do revestimento de uma parede. O revestimento de argamassa é composto pelas camadas chapisco, emboço e reboco. O chapisco é uma camada de preparo da base que tem finalidade de uniformizar a superfície quanto à absorção e melhorar a aderência do revestimento. A aplicação deve ser feita sobre o substrato previamente molhado com brocha, o suficiente para que não ocorra a absorção de água de amassamento da argamassa. O traço geralmente é de 1:3 de cimento e areia grossa. Ele não possui cal para aumentar a resistência à compressão e, consequentemente, a aderência à base. Essa aderência também pode ser aumentada por aditivos, como a utilização do bianco, principalmente em áreas pouco porosas, como onde tem as vigas e pilares de concreto. A espessura máxima da camada de chapisco deve ser de 5 milímetros. A aplicação da camada de chapisco pode ser feita de forma manual, pode ser feita com a utilização da desempenadeira dentada com argamassa industrializada ou com a utilização de rolo de textura em que se obtém maior controle de qualidade, ou ainda com a utilização de peneira. O emboço é a camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superfície de base ou chapisco, propiciando assim uma superfície que permita receber outra camada, de reboco ou de revestimento decorativo, ou que se constitua o acabamento final, que é o caso do reboco paulista. Nesse caso, o emboço deve ser feito com areia fina e deve ser sarrafiado e desempenado. Caso o emboço sirva de suporte para outra camada, ele vai ser feito com areia média e vai ser só sarrafiado. Normalmente, a regularização da superfície e a correção dos pequenos desníveis é feita no emboço. A espessura para revestimentos internos é entre 1,5 e 2 centímetros e para revestimentos externos entre 2 e 5 centímetros. Essa camada é executada geralmente com argamassa de cimento e cal. A cal proporciona maior trabalhabilidade e maior retenção de água no estado fresco. No estado endurecido, reduz o módulo de elasticidade, permitindo então maior deformabilidade ao material e, consequentemente, evita a fissuração do revestimento. O reboco é a camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboço, propiciando assim uma superfície que permita receber o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento final. Ele é executado com areia fina e deve ser sarrafiado, desempenado, podendo ser até filtrado para dar aquela aparência bem lisinha da superfície. O acabamento decorativo consiste no material aplicado sobre o revestimento de argamassa, como pintura, materiais cerâmicos e pedras, por exemplo. As argamassas podem ser classificadas em relação às condições de fornecimento. Elas podem ser preparadas na obra, que são as argamassas cujos materiais constituintes são medidos e misturados na própria obra. Podem ser industrializadas, que é a argamassa proveniente do processo controlado, de dosagem precisa numa instalação industrial e que é fornecida, embalada. Ou pode ser dosada em central, que é a argamassa cujos materiais constituintes são medidos e misturados em uma central dosadora e fornecida no estado fresco, pronto para aplicação na obra. Com a finalidade de melhorar as propriedades da argamassa no estado fresco ou no estado endurecido, pode-se utilizar os aditivos, como aditivo incorporador de ar, aditivos para retenção de água, aditivos para auxiliar na aderência, que são os aditivos poliméricos, entre outros. A escolha do tipo de argamassa ela deve ser especificada em projeto e vai envolver muitos fatores, como, por exemplo, a disponibilidade de uma empresa próxima que comercialize a argamassa usinada. Na região de Belo Horizonte, o preço médio da argamassa usinada está em torno de R$ 285 o metro cúbico. O preço do reboco produzido na obra, com a mão de obra, orçado com algumas construtoras, está em torno de R$ 40 o metro quadrado. A execução do sistema de revestimento de argamassa de uma parede demanda algumas especificações de projeto, como os tipos de argamassa e os parâmetros para definição dos traços dessa argamassa, o número de camadas, a espessura de cada camada, qual vai ser o acabamento superficial e o tipo de revestimento decorativo que essa parede vai receber. Para a execução do revestimento,
deve ser feitas algumas verificações preliminares. Deve-se vistoriar as condições da base para executar as correções necessárias. As tubulações de água e esgoto devem estar adequadamente embutidas e testadas quanto à estanqueidade. Os eletrodutos e todas as caixinhas da instalação elétrica devem estar adequadamente embutidos. Os vãos para portas e janelas devem estar previamente definidos. E deve-se observar ainda os equipamentos que serão necessários para a execução do revestimento. Tem que avaliar as condições ergonômicas, dos locais de trabalho para verificar a necessidade de andaimes ou de outros equipamentos que permitam o acesso dos operários aos planos de revestimento com segurança, além de definir o período em que ocorrerá o serviço de revestimento, considerando, por exemplo, a incidência solar sobre uma determinada fachada. Em relação à execução das camadas de revestimento, nós precisamos nos atentar a alguns pré-requisitos de tempo. A camada chapisco ela só pode ser executada 28 dias após a concretagem da estrutura e 14 dias após a execução das alvenarias. A camada emboço pode ser executada após 3 dias de aplicação do chapisco. O reboco pode ser executado após 21 dias de idade do emboço de argamassa de cal ou 7 dias de idade do emboço de argamassas mistas ou hidráulicas. No caso da execução do acabamento decorativo, ele pode ser feito a partir de 21 dias de idade do revestimento de reboco. Para a execução, julga-se necessário a colher de pedreiro para aplicação da argamassa, desempenadeira para regularização das camadas de revestimento, a esponja ou filtro, para obter o acabamento camurçado, deixar a superfície bem lisinha, a régua para regularizar também a superfície da argamassa aplicada, através do sarrafeamento, a brocha para aplicação de água sobre a superfície. Pode ser necessário o rolo para textura, a depender do tipo de aplicação do chapisco, peneira, esquadro de alumínio, nível de bolha, padiolas dosadoras para quando a argamassa for produzida na obra, o caixote para armazenamento da argamassa fresca, escova de aço ou vassoura piaçável para a etapa de limpeza da superfície, bitoneira, carrinho de mão e andaimes fachadeiros. Não podemos nos esquecer dos equipamentos de proteção individual, como capacete, óculos de proteção, botas de couro, luvas de borracha e cinto tipo paraquedista para proteção e segurança dos operários ao acessarem os planos a serem revestidos. A etapa de execução deve ser iniciada pela limpeza da base. A base a ser revestida deve estar limpa, livre de pó, desmoldantes ou qualquer elemento que venha prejudicar a aderência do revestimento. É preciso preencher os vazios provenientes de rasgos, quebra em algum bloco ou outros defeitos com a argamassa do mesmo traço que será utilizada no revestimento. Antes do início do procedimento de lavagem, deve-se saturar a base com água limpa para evitar a penetração da solução de lavagem que for empregada. Para remover as sujeiras, pode-se escovar e lavar a superfície ou aplicar jato de água sob pressão. Se necessário, pode-se utilizar espátula, escova de aço ou até mesmo jato de areia. Para a remoção de desmoldantes, deve-se escovar a superfície com água e detergente e enxaguar com bastante água. Depois do procedimento de lavagem, deve-se esperar a completa secagem da base para aí sim aplicar o revestimento de argamassa. Inicialmente, a superfície da base deve ser mapeada para que sejam definidas as camadas de revestimento e suas espessuras. O mapeamento pode ser executado com o auxílio de arames de prumo posicionados na fachada durante a etapa de preparação da base. Normalmente, a leitura é feita nas vigas e à meia altura da alvenaria, como indica a imagenzinha aí ao lado. Realizada a fixação dos arames, deve-se realizar o taliscamento, que consiste no assentamento de taliscas de cerâmica com a mesma argamassa utilizada no revestimento, preferencialmente nos pontos de menor espessura, para posicionar o revestimento aprumado. Executa-se as fachadas mestras entre as taliscas na vertical
e aplica-se a argamassa de revestimento, espalhando até a espessura necessária e comprime essa argamassa com a colher de pedreiro. Deve-se aguardar o tempo de puxamento, né, que é o momento em que, se pressionarmos os dedos na argamassa, eles não conseguem penetrar e saem limpos, para só então sarrafiar a argamassa, que deve ser feito de baixo para cima, cobrindo todas as falhas. Para o acabamento fino, a argamassa deve ser desempenada e até mesmo filtrada. Sarrafeamento da superfície é o acabamento áspero, obtido quando a argamassa é regularizada com o uso de réguas. O acabamento desempenado é o acabamento liso, obtido quando a argamassa é sarrafeada e alisada com desempenadeira. E o acabamento camurçado ou filtrado é o acabamento obtido quando a argamassa é sarrafiada, desempenada e em seguida alisada com esponja ou uma desempenadeira apropriada de filtro. Para garantir a qualidade do revestimento, algumas verificações precisam ser feitas. E faz parte do processo de inspeção verificar a conformidade das argamassas com o projeto. Tem que garantir que nossa mão de obra está treinada para seguir exatamente as instruções do fabricante em relação à preparação da argamassa, em relação à quantidade de água a ser inserida, em relação ao tempo de mistura, o tempo de repouso da argamassa e o tempo disponível para aplicação. Deve-se verificar a correta preparação da superfície para o início do revestimento e deve-se ensaiar os materiais, principalmente em caso da argamassa produzida na obra. Deve-se exigir areias de boa procedência, que não tenha contaminação por material orgânico ou por outros elementos que possam causar patologias, bem como exigir que a cal hidratada seja do tipo 1, que é uma cal que tem maior requisitos de pureza, de retenção de água. E em obras de maior rigor técnico, pode-se solicitar os ensaios laboratoriais, que são por exemplo, o ensaio de arrancamento, e que pode ser exigido até mesmo para argamassas industrializadas, né, a fim de garantir a conformidade com os requisitos de projeto. Chegamos ao fim do conteúdo sobre argamassa de revestimento que gostaríamos de apresentar com esse vídeo e agradecemos a atenção.